A paz do Senhor para todos vocês que estão me vendo e ouvindo. Que tenhas um dia de bênção, de alegria e muita paz no Espírito Santo. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E eu quero começar no versículo 20 e ir até o 27. E diz assim: Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7 sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós em razão de não saber das Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tende lido no livro de Moisés, como Deus disse, lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Meus irmãos, os fariseus, escribas e saduceus, eles incomodaram muito Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus era Messias. E até hoje, os judeus, os rabinos ortodoxos mesmo, não aceitam que Jesus é o Messias, não aceitam. A nação ainda não aceita. Então, chegou um deles, um doutor da lei, ou dos escribas, ou dos saduceus, e saduceus é aquele que diz que não aceitam ressurreição, né? E nem tem anjo, por aí afora. E fizeram essa pergunta, porque em Israel tem a chamada lei do levirato. O que era esta lei? Que quando morava numa casa e o irmão casou, e ele tivesse vários irmãos, e ele morresse, não deixou descendência. Então o irmão que seguia casaria com a viúva para a criança que nascesse seria o herdeiro daquele. E assim aconteceu que na casa tinha 7 irmãos. E eles foram casando e morrendo, e depois de tudo morreu ela também, não deixou descendência. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus. E olha, na ressurreição, de quem dos 7 será a mulher? Porque todos 7 foram marido dela. De quem? E aí Jesus diz: Porventura não errais vós, em razão de não saber das Escrituras nem o poder de Deus? Meus irmãos, muita gente continua errando hoje, por não conhecer as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Então, note 2 coisas paralelas: conhecer a Escritura, outra, conhecer ou ter o poder de Deus. Jesus falou que eles não conheciam a Escritura nem o poder de Deus. E Jesus começou a dizer: Porquanto, quando ressuscitarem do morto, nem casarão, nem se darão em casamento. Na ressurreição, meus, lá no céu, não vai ter casamento, não vai ter marido e mulher, acabou-se. Ninguém vai gerar filhos. E ainda diz que serão como os anjos, que os anjos do céu, e os anjos não casam, nem tem um casamento. O anjo é uma ordem diferente, o anjo não tem família, não tem pai nem mãe, os humanos é que tem. Mas lá no céu, nós não vamos pensar em pai, mãe e família, seremos como os anjos. Não vamos casar. E parece que tem pessoas ainda que pensam que chegar no céu, eu vou morar com a minha esposa. Meu irmão, pode conhecer a esposa, ter um sentimento, eu não quero entrar nisso.
mas estará completamente destituído de todo sentimento terreno. Lá você não vai ter esposa, ou você não vai ter esposo, serão como antes. É uma vida completamente diferente, de bênção, meus irmãos. Aqui, Deus instituiu o esposo, a esposa, para que houvesse multiplicação, mas lá não tem multiplicação, então serão igual anjos, e é uma coisa gloriosa. Eu não sei como é que vai ser a vida no céu, porque a palavra não esclarece muito, mas é um lugar de bênção, de muita alegria, meus irmãos. Você que me ouve, não gostaria de estar neste lugar? Coisa importante, né? Então, os saduceus não têm esperança de ressurreição, não aceitavam o anjo. Então, é um problema difícil, né? Tem hoje pessoas que acham que às vezes são ensinadas errado, que quando morreu, o corpo morreu, morreu tudo, até a ressurreição. Mas Jesus disse que Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo, porque para ele vive todo. Aí dá um exemplo que ele falou para Abraão, e como falou na sarça ardente, dizendo: eis que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Estavam vivos. E é naquele lugar poderoso chamado paraíso. Você, meu irmão, não fique triste, mas fique alegre. Se o dia que partir para a eternidade você é salvo, você, enquanto não tem tudo o cumprimento, o arrebatamento da igreja, a volta triunfal de Jesus, vamos ficar lá no paraíso. E o paraíso é coisa maravilhosa, é coisa poderosa. Paulo foi bem claro. Eu ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Vamos pensar no céu. O paraíso fica no céu. Nós fomos chamados, irmão, para desfrutar bem as heranças que Deus tem para nós, as muitas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o que espera para nós. Que você, meu irmão, se renove na esperança que um dia você estará na eternidade desfrutando todas as bênçãos com Deus. Que coisa poderosa, na presença de Deus. E diz a palavra que nós veremos seu rosto, quando ali o trono de Deus e o trono do Cordeiro e os seus servos verão seu rosto. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Eu quero terminar e quero orar. Pai eterno, Deus santo, Deus de poder, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Senhor, renova a esperança que nós teremos uma vida na eternidade de bênção, de paz e alegria na tua presença. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.